Olá, meus queridos, me chamo Lohane Dutra, integrante do Pré-Física e estudante da Universidade Federal de Roraima. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre física e vamos iniciar um bloco um pouquinho extenso a respeito de grandezas físicas, que vai ser essencial para a gente entender alguns conteúdos lá na frente. Então, iniciando esse bloco, vamos falar um pouquinho sobre as grandezas físicas, que não é nada mais, nada menos do que as unidades de medidas que a gente já conhece na física. Tem uma frase que eu gosto muito que é: medir é o ato de comparar. Basicamente, no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a fazer várias medições. E ela tem um histórico por trás dessas medições. Então, nós estamos acostumados a medir distância, comprimento, velocidade, basicamente coisas que é natural para nós. Porém, tem um grande histórico aí por trás. Então, dentro dessas grandezas físicas, basicamente, a gente sempre vai estar comparando algo que um dia na história alguém definiu como padrão. Como assim? Existe um museu chamado Museu de Pesos e Medidas lá na França, que foi onde tudo começou, na Revolução Francesa, um pouquinho de história aí para quem gosta. E basicamente, alguém da história, algum cientista, definiu como padrão o metro, o quilograma. Então, algumas dessas medidas um dia foram definidas para que a gente somente comparasse com outras e soubesse quantas vezes algum objeto é maior do que aquele padrão. Basicamente é isso. Conforme o tempo foi passando, a gente tinha como padrão, por exemplo, o metro, uma haste muito extensa que definia como um metro de platina iridada. E a gente sabe que por ser um metal, conforme o tempo vai passando, vai corroendo, vai oxidando, então havia algumas inconsistências aí nessa questão da medida. Hoje em dia, com a tecnologia, muitas coisas mudaram, a gente tem medidas padrões e basicamente esse medir vem de acordo com esse padrão que foi definido. Então, quando você lá na sua casa pega uma régua, pega um metro e vai medir quantos centímetros tem, quantos metros tem, não é nada mais, nada menos do que você estar comparando algo que alguém definiu como padrão para você saber quantas vezes maior ou menor é aquele objeto que você está medindo. Basicamente isso. E aí a gente entra na questão do Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas, ele vai ser o padrão que a gente vai utilizar para as unidades de medida, não para comparação de medida, mas para as unidades. Como assim? Quando a gente fala de distância, eu vou usar em quilômetros, eu vou usar em metros, tem os seus derivados. Quando a gente fala de massa, eu vou falar de quilogramas. Então, esse quilograma, essa massa, esse metro, basicamente vai ser a unidade que definimos como padrão no sistema internacional. A gente sabe que algumas unidades, por exemplo, como o quilograma, tem alguns derivados, então tem a grama, decigrama e por aí vai. A mesma coisa com o metro, a gente tem o quilômetro, a gente tem o metro, a gente tem o centímetro, que são alguns derivados aí da unidade principal. O sistema internacional, ele vem mais para a comunidade científica, para adotar um padrão, porque caso eu escreva algum artigo referente à física, por exemplo, alguém que está lendo aqui vai ser a mesma pessoa que vai conseguir entender lá do outro lado do país, justamente por essa padronização. Então, se eu utilizar a unidade de massa padrão, que é o quilograma, alguém que vai ler aqui vai entender e alguém que vai ler lá na China também vai entender também. Ele vem mais para a comunidade científica porque a gente sabe que algumas unidades aí é diferente de país para país. Bom, basicamente essas grandezas do sistema internacional são 7, e aqui eu vou listar elas: massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas 7 são 7 unidades básicas. As outras que a gente conhece vão vir dessas 7 básicas, são derivadas dessas bases que a gente fala. Então, basicamente, no sistema internacional, tem uma tabelinha aqui bem bonitinha para vocês fazerem suas anotações aí, que basicamente temos metro, quilograma, como eu acabei de falar. Aqui o símbolo que representa, então o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Ah, mas para que isso vai servir? Isso aqui vai servir para basicamente quando você for resolver alguma questão e ela exigir que esteja no sistema internacional. Se o tempo está em horas, você não pode usar ele em horas, você tem que transformar esse tempo para segundos. Basicamente vai ser assim que funciona. A mesma coisa com massa, tem que estar em quilogramas, se tiver em gramas tem que transformar, e essa tabelinha aqui serve de parâmetro.
Coisas que talvez não apareçam, por exemplo, é a unidade de intensidade luminosa, que a gente não utiliza tanto e não cai nos vestibulares, que é o candela, mas é só a nível de conhecimento mesmo. Bom, como eu disse, essas daqui são as 7 unidades básicas e delas vão vir as derivadas, que tem uma tabelinha aqui bem bonitinha com alguma delas, não são todas, mas algumas apenas. Então, unidade de frequência, de força, de pressão, energia, e aqui a gente tem o símbolo, que vai representar isso pra gente, e aqui a gente tem a definição. E quando a gente olha para a definição, a gente observa o quê? Que é exatamente vinda das 7 unidades básicas. Então, a gente observa que tem segundo, que tem metro, quilograma e por aí vai. E aqui, no caso, esse símbolo geralmente é o que a gente usa. Então, toda vez que eu quiser medir potência, quando você olha, ela vai comprar uma lâmpada, por exemplo. Ah, ela é de 20 watts, por exemplo. O watt, ele é uma unidade de potência e, basicamente, derivada do metro, do quilograma e do segundo. E aí, entrando num segundo ponto agora, a gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos diferenciar cada uma delas. As grandezas escalares, elas são unidades mais simples, que vão precisar apenas do valor e da unidade de medida. Como assim? Se eu digo para você que eu peso 60 quilogramas, preciso de mais alguma coisa? Preciso de mais alguma informação a respeito do meu peso? 60 quilogramas é suficiente para você entender quanto que eu peso? A princípio, sim. Então, 60 quilogramas, que é a unidade de massa, é suficiente que eu te dê o valor, 60, e a unidade, quilograma. Isso é suficiente. A mesma coisa se eu digo assim para você, eu chego em 30 minutos. 30 minutos, unidade de tempo, então é suficiente para você entender em quanto tempo eu vou chegar? Então, mais uma vez, eu uso 30, que é o valor numérico, e o minuto, que é a unidade de medida. Mesma coisa com temperatura, se eu digo para você, lá fora está fazendo 23 graus Celsius. Eu tenho o valor numérico, bonitinho aqui pra gente, e a unidade de medida. Então, eu tenho 3 exemplos aqui de grandezas e de valores que é suficiente eu dizer apenas o valor e a unidade de medida. Isso são grandezas escalares, que dependem apenas de um valor, que mais futuramente vocês vão entender que a gente chama de módulo, e da unidade de medida, seja ela metro, quilograma, minuto e por aí vai. Coloquei aqui alguns exemplos de grandezas escalares. Então, tempo, como eu já havia falado, temperatura, volume, massa e trabalho de uma força. Nesse momento, não sei o que é trabalho de uma força, não precisa entender. Só lembre-se que ele é uma grandeza escalar. Passando agora para as grandezas vetoriais, a gente tem a seguinte situação. Imagina que eu falo assim para você, eu vou me deslocar 3 metros. Essa informação do eu vou me deslocar 3 metros é o suficiente para você saber para onde eu vou, em qual sentido eu vou, em qual direção eu vou? É suficiente? Então, a princípio, não é. Porque você não sabe para onde que eu vou, você não sabe para onde eu vou chegar. Então, simplesmente falar que eu vou me deslocar 3 metros não é o suficiente. Você precisa entender para onde, para qual sentido, se eu vou sair voando, se eu vou sair para frente, independente. E aí, essa dependência de uma informação a mais, a gente classifica como grandeza vetorial. E basicamente, coloquei aqui a definição bonitinha para a gente entender, né? Mas, como eu falei, não é o suficiente apenas o valor e a unidade. Eu preciso entender qual é a direção e qual é o sentido também. E aí a gente entra para as classificações. Para a gente entender essa questão do vetor, basicamente ela tem módulo, direção e sentido. Grava isso, grandezas vetoriais têm módulo, direção e sentido. Mas o que é o módulo? O módulo vai ser o valor numérico. Nesse momento, grava assim, módulo é o valor numérico. Então, como eu falei aqui, vou voltar uma tela só para a gente entender. Como eu falei aqui, 3 metros, 3 é o módulo, é quantas unidades eu vou me deslocar. A mesma coisa caso em quilogramas. O módulo da unidade em quilogramas, apesar de ser uma grandeza escalar, é 60. Então, 60 é quantas unidades eu sou mais pesada do que o quilograma padrão que a gente havia comentado. Agora sim, o que seria esse vetor, né? A gente fala tanto de vetores na física, a gente lá na frente acaba não entendendo por defasagem nesse assunto inicial. O que acontece? O vetor não vai ser nada mais, nada menos do que um símbolo matemático. Como assim um símbolo matemático?
Por exemplo, eu não tenho o sinal da soma, eu não tenho o sinal da subtração, eu não tenho o sinal da multiplicação. Quando você olha para o sinal de mais, de menos, de vezes, você entende o que aquilo significa. Você sabe que uma função é para somar, a outra é para subtrair, a outra é para multiplicar. O vetor não vai ser diferente. O vetor ele vai ser uma seta e ele vai vir representado igual tá aqui, ó. Eu tenho o F e uma setinha em cima. Essa seta é como se fosse um símbolo que vai indicar que aquela grandeza é um vetor. Ah, mas e o que isso significa? Significa que ela vai vir acompanhada de módulo, direção e sentido, como eu havia falado. Mesma coisa aqui, a aceleração. A aceleração ela também é uma grandeza vetorial e por isso ela vem acompanhada com essa setinha em cima. Mesma coisa com velocidade. E essa setinha, como eu falei, né, tá escrito aqui também, ó, ela vai indicar o módulo, a direção e o sentido. Lembre-se sempre disso, não é o suficiente apenas o valor e a unidade. Então, no caso, eu trouxe 3 exemplos aqui de força, né, no caso de grandezas vetoriais, força, aceleração e velocidade. Nesse primeiro instante, calma, não se desespera. Tudo bem que você, uma ideia muito vaga de vetor. A gente vai conseguir juntos entender isso. Calma. Então, primeiro eu trouxe 3 exemplos. Guarda esses 3 exemplos no coração e depois a gente trabalha com eles. Aqui eu trouxe algumas situações, como por exemplo, um carinha aqui empurrando uma caixa, uma bola sendo lançada, independente. Todas essas ações aqui são ações que necessitam de uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, o carinha aqui empurrando a caixa, eu preciso que ele aplique uma força. E essa força, ela precisa ter um sentido. Ela precisa ter uma direção. Se eu quiser mover essa caixa, eu tenho que saber para onde eu quero mover essa caixa. Logo, eu determino um sentido para onde eu vou mover essa caixa. Então, aparece uma seta. No seu subconsciente, quando você for trabalhar com questões desse tipo, você tem que ver essa seta aparecendo. Então, toda vez que você for aplicar uma força, pode ter certeza que ela vai ser um vetor e vai aparecer uma seta, mesmo que seja imaginária, no sentido em que você vai estar aplicando essa força. Continuando, trouxe aqui alguns exemplos a mais, só a nível de conhecimento por enquanto, de algumas grandezas vetoriais, então deslocamento, empuxo, que nós ainda não vimos, mas iremos ver, campo elétrico, campo magnético, força, peso, entre outros. E aí a gente entra naqueles 3 princípios que eu falei para vocês, módulo, direção e sentido. Então, basicamente, primeiro, o módulo de um vetor. O que é o módulo de um vetor? É o seu valor numérico. Lembra que o vetor ele é uma seta, coloquei uma seta de azulzinho aqui e eu consigo medir qual é o tamanho dessa seta. Qual é a intensidade dessa seta. Então, quando eu consigo medir, eu consigo dar um valor numérico para essa seta. E esse valor numérico é chamado de módulo. Então, quando a questão te perguntar qual é o valor numérico não, né? Perdão. Qual é o módulo da força, qual é o módulo da aceleração, qual é o módulo da velocidade, ela está querendo saber qual é o valor, que é o tamanho daquela seta, porque o vetor é uma seta. Outra nomenclatura que pode aparecer, depende da banca, depende do concurso, é como a gente representa um módulo. Então, aqui, quando a gente tem a aceleração, por exemplo, ela vem representada com essa setinha, porque tenho que indicar que é um vetor. Mas, quando eu quiser falar do módulo, do valor numérico, pode vir somente a letra, que representa aquela grandeza, ou então entre barrinhas. E essas barrinhas a gente aprende lá na matemática, que significa módulo. Basicamente assim que aparece. A direção. Vamos lá. Para a gente não confundir direção com sentido. Direção eu só tenho 3 possibilidades. Ou ela vai ser na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, que a gente também chama de oblíqua. E mais para frente a gente entende o porquê que a gente chama de oblíqua. Então aqui eu tenho um exemplo, tenho algumas bolinhas e elas estão sendo lançadas, está sendo aplicada uma força sobre elas para sentidos diferentes, para direções diferentes. Eu tenho que ter um parâmetro. Então, qual que é a direção que esse vetor está assumindo? Lembra que uma grandeza vetorial depende da direção. Então, eu tenho algumas possibilidades. Ou ela é vertical, ou horizontal, ou diagonal, que também é chamada de oblíqua. Tomem cuidado. Por exemplo, eu vou desenhar um vetor aqui, bonitinho. Claro que não vai sair totalmente reto, né? Mas... E aí eu falo para vocês que ele tem 3 unidades.
independente de qual seja. Tem 3 unidades, independente de qual seja a unidade. Qual que seria o módulo desse vetor? 3. É o tamanho dele. Qual que seria a direção desse vetor? Logo, pelo desenho que eu fiz, você consegue concluir que ele está na horizontal. Qual que é a direção do vetor? Horizontal. Acabou. Só isso. Nada mais, nada menos, sem choro nem vela, bonitinho. Continuando. Sentido do vetor. O sentido tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Eu só determino o sentido do meu vetor após eu determinar a direção. Então, por exemplo, se eu determinei que a minha direção, como está no vetor preto aqui, é horizontal, essa horizontal ela pode assumir 2 sentidos, para a direita, para a esquerda, chama como você quiser, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, independente. O sentido do vetor ele não tem uma nomenclatura tão correta, então assim, você pode chamar da maneira que você quiser. Ah, é um vetor horizontal? Pode ser horizontal para a direita, pode ser horizontal para a esquerda. Ah, mas e se for na vertical? Pode ser vertical para cima ou vertical para baixo. Se preferir, vertical no sentido norte, vertical no sentido sul, independente. Desde que você seja claro na indicação do sentido do seu vetor, tá tudo bem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o sinal. Então, quando a gente for começar a estudar cinemática, que é um pouquinho mais para frente, a gente vai entender que independente do meu corpo estar em movimento ou repouso, eu preciso definir um sentido para ele. Como assim? Imagina que você vai pegar uma estrada muito longa. E aí o sentido que você está indo para frente, no sentido que você, motorista, está no seu carro, vamos supor que você assumiu como sentido positivo. Se por um acaso um carro vai contra o sentido que você assumiu como positivo, ele está indo no sentido contrário a você. O sentido contrário a você, na física, a gente indica com um sinalzinho negativo. Não significa, pelo amor de Deus, não significa que você vai pegar esse vetor e vai subtrair com algo. Não. O sinal de menos é só uma indicação do sentido que o seu corpo está. O corpo, no caso, de maneira genérica, independente, seja um carro, uma moto, enfim. Então, toma cuidado. O sinal de menos é apenas para indicar o sentido. O sentido positivo, às vezes, ele nem vem com um sinalzinho de mais. É só para indicar sentido. Acabou. Sentido contrário tem que vir indicado com o sinal de menos. Não, mais uma vez, pelo amor de Deus, não significa que você vai subtrair com algo. Não. É só para indicar o sentido do seu vetor. Aqui na imagem a gente consegue ver isso. Então, eu adotei como sentido positivo o vetor em preto. Logo, o sentido contrário, que é o sentido do vetor azul, ele vai vir indicado com um sinal de menos, só para indicar isso. Então, mais uma vez, o sentido ele vai depender de acordo com a minha direção. Então, se a minha direção for horizontal, pode ser para a direita, para a esquerda, se for vertical, para cima, para baixo. E lembre-se, cada direção sempre vai ter 2 sentidos. Então, eu tenho uma única direção, horizontal. Ou ela vai para um lado, ou ela vai para o outro. Não tem como ela ter mais de 2 sentidos. Então, basicamente, é isso. Para cima, para baixo, direita, esquerda, fica como você preferir. Bom, para a gente continuar então, para a gente finalizar, na verdade, vamos resolver 2 questõezinhas a respeito do que a gente acabou de ver. A primeira delas diz assim: as grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As vetoriais são aquelas que possuem caráter direcional. Das alternativas abaixo, assinale aquela que tem apenas grandezas vetoriais. Lembre-se, nesse primeiro momento, você tem que lembrar o que são grandezas vetoriais e o que são grandezas escalares. A grandeza vetorial não é suficiente eu dizer apenas o valor e a unidade de medida dela. Então vamos lá para as alternativas. Letra A: força, temperatura e velocidade. Força: se eu vou aplicar uma força em algum objeto, necessariamente eu preciso que essa força me indique para onde esse objeto, vai sofrer essa deformação ou vai ser empurrado e tudo mais. Então, força, lembre-se que é uma grandeza vetorial. Temperatura: lembra daquele exemplo? Se eu digo para você assim, lá fora está fazendo 23 graus Celsius, é suficiente para você entender a temperatura? Sim. Então, ela é uma grandeza escalar, já não entra aqui. Ele quer a alternativa que tem apenas grandezas vetoriais. Isso aqui não é uma opção. Um xizinho aqui para a gente identificar. Letra B: tempo, temperatura e velocidade.
Como na afirmativa anterior, não perca tempo na hora da sua prova. A gente quer agilidade, a gente quer ler, eu já sei e acabou. Você já analisou que temperatura não é uma grandeza vetorial. Então, para que você vai analisar todas as alternativas? Para que vai perder seu tempo? Já sabemos que essa aqui também não é. Próxima. Potência, temperatura e densidade. Acabei de falar a mesma coisa. Você já analisou que temperatura é uma grandeza escalar e não vetorial. Então, sobra apenas uma alternativa, a gente nem precisou gastar muito os nossos neurônios para fazer essa questão. Deslocamento, força e velocidade é a nossa alternativa. Só mais uma para a gente fixar o conteúdo. Das afirmativas, eu tenho 4 afirmativas e é só para a gente determinar como verdadeiro ou falso. As grandezas vetoriais sempre podem ser somadas. Uma grandeza vetorial pode ser somada com uma grandeza escalar. Pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por uma escalar. E a quarta, apenas as grandezas escalares têm unidades. Vamos lá. Nesse momento que você ainda não viu nada sobre soma e subtração de vetores, você fica meio daquele giro. Mas vamos com calma. Imagina aqui, velocidade você sabe, ou força, você sabe que é uma grandeza vetorial. Faz sentido eu falar para você que você vai somar uma grandeza escalar a uma vetorial? Faz sentido eu falar assim para você, eu vou somar 20 kg a essa força. Então pensa, se grandezas vetoriais são vetores, é uma seta que aponta. As grandezas escalares são números e unidades, então vamos pensar aqui, 20 metros. Se eu tentar somar um vetor com uma grandeza escalar, eu consigo fazer isso? Não consigo. Então, caso você não soubesse, você conseguiria fazer essa análise só pelo conteúdo prévio que eu já passei. Então, por exemplo, eu consigo somar setas com setas. Como assim? Eu consigo somar vetores com vetores. Eu consigo subtrair vetores de vetores, mas nunca somar ou subtrair vetores de grandezas escalares. Então, na nossa primeira afirmativa, ele diz: as grandezas vetoriais sempre podem ser somadas. Tá correto? Vetor se soma ou subtrai com vetor. Vai diferenciar na multiplicação, que é o que a gente vai ver na próxima afirmativa. Na verdade, na afirmativa 3, né? Diz assim, pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por um escalar. Como assim? Vamos ao exemplo. Eu tenho um vetor e ele tem 2 unidades. Se eu quiser dobrar o tamanho, o módulo desse vetor, eu consigo? Imagina que esse vetor é um vetor força. Se eu quiser aplicar 2 vezes a intensidade da força que eu estou aplicando, eu consigo? Eu consigo. Então, multiplicar um vetor por um número qualquer, eu consigo. É como se eu fosse aumentar ou diminuir o tamanho do meu vetor. Corretíssimo. Vou colocar um Vzinho aqui também. A afirmativa 2, que eu acabei pulando, né? Uma grandeza vetorial pode ser somada com uma grandeza escalar. Acabei de falar isso. Então, nem pensar. E, por fim, apenas as grandezas escalares têm unidades. Vimos também já que é falso, vimos que além da unidade, a grandeza vetorial precisa de direção e sentido, mas ela tem unidade sim. Falsa também. Então ficamos apenas com 2 e 3. E é isso, finalizamos por aqui mais uma aula. A gente se encontra na próxima.